Olá a todos, 29 de maio de 2024. Vou compartilhar com vocês resumidamente o sonho de hoje. Segundo meu sonho, eu fui levada em uma igreja e essa igreja havia sido destruída por trás, como se fosse uma força da água, e a frente dela ainda estava de pé. Nisso eu pude observar ali o líder religioso daquela igreja e ali tinha uma pessoa também que tinha uma oração e aquela oração incomodava aquele líder religioso. E junto eu pude ver uma sombra alta, negra, e essa sombra, ela não me permitia ver os olhos dela, mas eu via essa sombra. E aquela sombra então começou a conversar com aquele líder religioso. E aquele líder religioso queria porque queria saber, e aquela sombra então respondeu para ela. Respondeu para esse líder falando assim: Olha, essa pessoa aí, eu não entro nela porque ela tem consagração. Você não, você tem carne. Falando com aquele líder. E aí aquele líder ficou calado, não falou nada. De repente aquela sombra foi e entrou no corpo da filha dele. Quando entrou no corpo da filha dele, começou a falar os podres dele. Aí pegou e saiu. Saiu do corpo da filha. E de repente nós fomos conduzidos então para a casa daquele líder religioso. Ele foi e abriu as panelas, me convidou para comer carne e eu falei que não. Quando ele abriu as panelas, eu vi uma coxa, a parte do osso estava frita, a parte de trás estava crua dentro da panela. Vi também um pedaço de torcinho, como se tivesse passado apenas num óleo quente, tirado de uma vez. E vi também um pedaço como se fosse costelinha frita. Aí, de repente, naquele momento que eu via tudo, eu via a esposa dele com uma roupa bem curta e saímos dali e fomos conduzidos de novo, mesmo local de onde eu já havia encontrado ele, que era no começo, lá no templo. E quando nós chegamos a esse templo, como ele estava insistindo muito, querendo saber por quê e tal, aí aquela sombra negra começou a falar os podres dele, o que ele fazia e tal, e começou a falar as coisas dele. E falava assim: Sabe por quê que eu entro no seu corpo? Por que você faz isso? E falando as coisas erradas que ele aprontava. Aí eu peguei e fiquei assim, observando aquela cena e vendo aquela sombra negra conversando. E aí, de repente, quando eu terminei ali de olhar, né, essa cena toda, eu pude entender que aquele líder, ele não tinha consagração nenhuma. E ele estava ali na frente do povo como carne, né? Que ele estava ali, não só carne materialmente falando, né? Como também espiritualmente. Ele não estava ali em espírito, ele não estava ali em consagração, ele não consagrava para poder estar ali na frente do púlpito, ele não consagrava para estar atrás daquela tribuna lá na qual ele atendia, presidia naquela igreja. E aquela sombra começou a contar os podres dele. E esse sonho é um sonho assim muito enigmático, né? Porque de fato é o que está acontecendo, né, nos dias de hoje. Então, assim, fica um alerta, né, um aviso aí para vocês que são líderes responsáveis por igreja, vocês que têm estado aí na carne, né, que não está no espírito, não tem consagração, porque tem outras pessoas que falam, não tem nada a ver, né? Pois é, mas aquela sombra foi muito clara. Ela foi muito clara em dizer que ela tomava posse daquele corpo porque aquele corpo não tinha consagração. Aquele corpo vivia em carne. Não apenas as carnes que ela me mostrara na casa dela, como ela estava em carne na frente do povo. E muitos acham que para estar na frente do povo tem que estar ali apenas tirando seus dinheirinhos, né, os seus frutos, suas ofertas e vivendo na vida de luxo. Não é não. Cuidado. Vocês que são líderes, que estão na frente do povo, pode abrir seus olhos. Não apenas do Brasil, como fora do Brasil, né? E N situações. Então, esse aí foi o sonho. Fica essa dica, né? Porque eu creio que todos sabem, muitos brincam demais com o poder. Tanto que quando você tem a consciência do que você está fazendo, aqueles que a têm, entende. Mas aqueles que são títulos, como cristão, isso e parará, se acham os top, se sentem os melhores, sendo que não tem nada disso. Porque aqueles que também que não são, eles têm dedicação muito maior do que muitos cristãos por aí. Eles fazem lá suas ofertas, os seus trabalhos, suas coisas na santidade, né? Eles deixam o seu corpo preparado para aquelas ações que eles vão fazer. Esse foi o sonho.